Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quinta-feira, 22 de abril de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na Itália e vamos fechar na Copa Sul-Americana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Roma e Atalanta. Jogo válido pela primeira divisão italiana. A Atalanta, atual terceira colocada com 64 pontos, e a Roma ali em sétimo com 54 pontos. Jogo onde a gente tem duas boas equipes, duas fortes equipes do campeonato italiano. A Atalanta numa posição melhor, a Roma ali querendo entrar na faixa de competições europeias, mas numa semifinal de Liga Europa. Para esse jogo, galera, a equipe da Atalanta vem numa sequência muito boa. São 5 vitórias seguidas no campeonato italiano, a última em cima da Juventus, fato que não acontecia há 20 anos. Então a equipe da Atalanta vem muito bem nessa temporada, vem muito bem nessa competição. Já a equipe da Roma vem dando aquela oscilada. Apesar de estar numa semifinal de Liga Europa, perdeu do Torino no último jogo, e a Roma é isso, dá essa oscilada sempre. Então para esse jogo, mesmo sendo duas equipes muito fortes, a Roma jogando em casa, eu vejo a equipe da Atalanta um pouco melhor, um pouco mais qualificada nesse momento e com o fator emocional mais em dia. Então por isso nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta na Atalanta, pode estar na casa de 1,53, e eu acredito que a equipe de Bergamo deve sair com menos um empate desse jogo e quem sabe até a vitória. Até porque quando a Atalanta joga fora de casa com a Roma, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias da Atalanta e 2 empates. E para esse jogo eu acredito que pelo momento que vive a equipe visitante e pelo momento que passa a Roma sempre com essa oscilação, eu acredito que a equipe visitante tem um pouco de superioridade nesse momento. Então empate anula aposta na Atalanta, odd na casa de 1,53. Passando agora para Ajax e Utrecht. Jogo válido pela primeira divisão holandesa. O Ajax está ali em primeiro lugar com 72 pontos e o Utrecht ali em sétimo com 43 pontos. Aqui, galera, não tem muito o que falar. A liga holandesa é uma liga que costuma sair muitos gols e o Ajax é o principal time dessa competição em quesito gols. Já o Utrecht também é uma equipe que faz jus a essa questão de muitos gols, que está no momento até melhor do que o Ajax, porque o Ajax nos últimos 5 jogos, apenas 3 tiveram 3 gols ou mais. Aqui tem os 2 jogos da Liga Europa, mas se a gente tira esses 2 jogos, fica só 3 da primeira divisão holandesa, em que 2 tiveram 3 gols ou mais. Já o Utrecht, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem a equipe do Ajax, uma forte equipe, contra um time que vem marcando e sofrendo muitos gols. E quando se enfrentam tem uma perspectiva muito grande de gols. Então não tem outra alternativa, senão mais de 2,5 gols. Odd já está na casa de 1,45, mas com 5, 10 minutos a odd está batendo em 60. Eu acredito que tem muito mais valor, porque o time do Ajax, quando joga, é a tendência de muitos gols, e o time do Utrecht também não está sendo diferente. Por isso, mais de 2,5 gols, odds na casa de 1,60, ali com 5, 10 minutos de jogo. Passando agora para Leicester e West Bromwich. O jogo válido pela Premier League. O Leicester, atual terceiro colocado com 56 pontos, e o West Bromwich ali em 19º com 24 pontos, praticamente quase assinando a sua decretação à segunda divisão. Mas para esse jogo, galera, eu acredito que deve ser um jogo um pouco mais complicado para a equipe do Leicester, que mesmo o West Brom estando numa situação muito ruim, venceu os seus 2 últimos jogos, está querendo mostrar uma reação, apesar de ser difícil na etapa do campeonato. Mas eu acredito que para esse jogo deve dar um trabalho para a equipe do Leicester, e apesar de ser uma competição que tem uma tendência de poucos gols, eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível aqui. Então nosso palpite é mais de 1,5 gols, odd já está na casa de 1,35, com 5, 10 minutos essa odd tá batendo 1,50, e eu vejo muito valor, até porque o Leicester nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do West Bromwich, os últimos 5 jogos, apenas os 2 últimos tiveram 2 gols ou mais. E
quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Apesar do West Bromwich ter apenas 2 gols ou mais nos últimos 2 jogos, eu acredito sim que esse jogo deve ter essa tendência de ao menos 2 gols, porque a equipe do West Bromwich vem mostrando isso, vem querendo reagir, mas a equipe do Leicester está num bom momento, é mais equipe, é mais time, então deve conseguir ao menos 2 gols, seja pro Leicester, seja pros dois, ou seja até pro West Bromwich. Por isso nosso palpite, mais de 1.5 gols, odds na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Barcelona e Getafe, jogo válido pela La Liga. A gente tem o Barcelona aqui em quarto colocado com 65 pontos e o Getafe ali em 15º com 31 pontos. Jogo do fortíssimo Barcelona contra a equipe do Getafe, que está ali brigando contra a zona de rebaixamento. O Barcelona, nos seus últimos 5 jogos, são 4 vitórias e a derrota no Clássico para o Real Madrid, e o Getafe vem de 5 jogos sem vitórias, são 4 empates e 1 derrota. É uma equipe que não vem jogando tão bem, não vem fazendo grandes coisas, mas o Barcelona também tá dando aquela oscilada, tá vencendo, é uma boa equipe, mas alguns jogos que a gente espera muita coisa acaba não acontecendo. E quando essas duas equipes se enfrentam, o Getafe costuma dar muito trabalho para a equipe do Barcelona. O Barcelona não consegue ser aquela equipe que marca uma goleada quando joga com o Getafe. Por isso o nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático mais de 2.5 no Getafe. Odd já está na casa de 1,46, porque eu acredito que a equipe do Getafe, apesar de não estar num momento muito bom, vem de 4 empates dos últimos 5 jogos, sem falar que quando joga com o Barcelona não costuma tomar tanta goleada. Então eu acredito que para esse jogo deve manter essa métrica, deve manter essa performance e deve ao menos conseguir um resultado, um 2-0, um 2-1, que é costume nos últimos jogos entre Barcelona e Getafe. Acredito muito que o Barcelona deve vencer, mas deve encontrar dificuldades, porque a equipe do Getafe precisa pontuar. Qualquer empate é muito bem-vindo para a equipe visitante. Por isso, um handicap asiático mais 2.5 no Getafe, odd na casa de 1,46. Passando agora para Fluminense e River Plate, jogo válido pela Libertadores. Primeiro jogo do grupo D. Aqui a gente tem duas boas equipes do grupo, né? Que tem mais duas fortes equipes, que é o Santa Fé e o Júnior. Um grupo bem complicado. A equipe do River Plate é uma equipe que não precisa nem de muitos comentários, é uma equipe muito boa, mas a equipe do Fluminense também tem lá seus méritos, apesar de vir dando uma boa oscilada no Campeonato Carioca. Mas para esse jogo é outra competição, é outro nível, é outro foco, e eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível. Até porque o Fluminense joga em casa, vai precisar do resultado, mas a equipe do River Plate, seja fora, seja em casa, é uma equipe muito ofensiva, é uma equipe que busca sempre o gol. Sem falar que nos últimos 5 jogos do Fluminense, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do River, nos últimos 3 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Então, para esse jogo, que tem duas boas equipes em campo, o Fluminense precisa sair para tentar o resultado dentro de casa, e o River tem uma boa equipe. Eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível. Por isso, nosso palpite, mais de 1.5 gols. Odd já está na casa de 1,40. Com 10, 15 minutos, essa odd está batendo em 50 e tem muito valor, tendo em vista que o River Plate é uma equipe muito ofensiva, o Fluminense é uma equipe que vem tomando muitos gols, mas também vem fazendo muitos gols. Então, acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser sim possível. E passando agora para Grêmio e La Equidad, jogo válido pela Sul-Americana. Aqui, primeiro jogo do grupo H, que ainda tem o Lanús e o Araguá. Jogo que a equipe do Grêmio é super favorita, é um time com mais tradição, com mais qualidade, mas a equipe do La Equidad não é uma equipe boba, é uma equipe que vem dando trabalho no campeonato nacional, vem ganhando alguns jogos, mas também vem perdendo. E para esse jogo eu também acredito que deve ser um jogo para gols, porque a equipe do Grêmio é uma equipe que marca muitos gols, mas também deixa muitos espaços em sua defesa. A equipe do La Equidad, igual eu falei, não é boba, faz alguns gols, costuma dar trabalho no campeonato colombiano, e eu acredito que para esse jogo também deve ser isso. Por isso eu acredito que mais de 1.5 gols, odd já está na casa de 1,40, com 5, 10 minutos essa odd também está batendo em 50, deve ser muito possível, até porque os últimos 5 jogos do Grêmio, 3 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do La Equidad, os últimos 5 jogos também 3 tiveram 2 gols ou mais. E numa competição que classifica apenas o primeiro, qualquer resultado positivo é extremamente importante, seja jogando em casa, seja jogando fora. Então acredito que o Grêmio deve sair para o jogo
jogo, porque precisa vencer, mas pode dar espaço para o liquidar e aí o mercado de gols ser muito favorável. Então por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos de jogo. E passando para o último jogo do dia, Libertad e Palestino, também outro jogo válido pela Copa Sul-Americana. Aqui a gente tem o primeiro jogo do Grupo F, que ainda tem o Nils e o Atlético Goianiense. Aqui a gente tem a equipe do Libertad, que é a forte equipe do grupo, é a favorita para essa classificação, contra a equipe do Palestino, que não começou tão bem o seu campeonato. Apesar de nos últimos 3 jogos vir de 2 vitórias e um empate, vai pegar a forte equipe paraguaia que tem tradição na Libertadores, que é líder no seu campeonato paraguaio, e eu acredito que, tendo em vistas, mais uma vez, classificar apenas seu favorito do grupo, a equipe do Libertad deve se impor, deve jogar bola, deve tentar fazer o resultado, até porque tá jogando em casa, precisa desse resultado. Por isso eu acredito que o Libertad vence, mas a gente vai dar uma protegida. Nosso palpite é handicap asiático, 0 e menos 0.5 no Libertad, odd já tá na casa de 1,52, que eu acredito que a equipe mandante deve vencer esse jogo, mas em caso de empate apenas metade da nossa stake é perdida. E acredito muito que essa equipe paraguaia, que tem tudo para classificar, deve ser mais forte, deve ser mais decisiva e deve buscar o resultado. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Libertad, odd na casa de 1,52. Então foi isso, galera. Esses foram os 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Valeu!